Olá, 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 olá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui aprenderemos mais sobre a função tangente. E desde já eu falo, aqui veremos a questão da definição do gráfico, ou melhor, definição, propriedades, gráfico e, claro, uma atividade para saber se está sabido. Então vamos lá começar. Desde já, vou só jogar aqui pro lado, para não atrapalhar a gente. É isso. Bom, começando então pela definição. Vou afastar para aqui. Como eu poderia definir a função tangente? Eu poderia defini-la da seguinte forma. Ó, seja esta função f de, em que o conjunto do domínio tem como contradomínio o conjunto dos reais. Aqui é um D. Aí esse D tem uma peculiaridade. Por que tem uma peculiaridade? Por causa que para esse domínio, claro, x será ao conjunto dos reais. Porém, tal que x não pode ser igual a π sobre 2 mais kπ. Claro, k pertence ao número conjunto dos inteiros, ou seja, 0, menos 1, 1, 2. Por quê? Deixa eu só terminar de fechar aqui. Por que tem essa peculiaridade? Porque eu peço que vocês lembrem o seguinte. A função tangente, ela pode ser definida, ou melhor, o tangente em si pode ser definida como, lembrem comigo, a tangente de um ângulo, eu vou utilizar aqui, pode ser definida como a divisão do seno desse ângulo pelo cosseno desse ângulo. Significa o quê? Aqui é uma divisão, vocês concordam comigo, né? E nessa divisão, vocês concordam que o denominador não pode ser zero, porque senão fica como indeterminado. E aqui da mesma forma ou seja, por a tangente ser realmente quociente de uma divisão do seno pelo cosseno, acaba que tem-se isso, de que em qual é o valor que eu sei que eu posso dar para cosseno que ele vai ser zero. Bom, eu sei que cosseno de 90 graus é zero. Como eu sei disso, Messias? Bom, eu peço que vocês lembrem do círculo unitário. Lembrem-se que no círculo unitário começa em zero. Claro, eu vou retratar ele como em radianos. Aí vai para 2π, que é 90 graus. Aí vem para π, vem para 3π sobre 2 aqui embaixo, enfim. O que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, lembrem-se que no círculo unitário, o que para nós é o eixo x, lá vai ser o equivalente ao cosseno. Como assim? Significando que, claro, o centro é zero. Quando o cosseno é, por exemplo, de um ângulo, quando, por exemplo, o cosseno de zero, lembre-se que o raio no círculo unitário é 1. Ou seja, quando o cosseno é zero, significa dizer que basicamente a medida que vai ter como final vai ser 1. Uma vez que vai ser a então medida do próprio raio. Mas quando esse mesmo ângulo que eu estou falando no cosseno é, por exemplo, 90 graus, ele estará perpendicular ao então eixo normal que a gente considerou. Ou melhor, ele vai estar aqui em cima do zero. Ele e o 3π sobre 2, que eu não escrevi aqui embaixo. Enfim, por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer isso porque se eu sei que o cosseno é zero quando o ângulo é 90 graus, ou 3π sobre 2, ou esse valor, esse mais π, menos π, que é só meia volta, sabe? Ou uma volta completa também, 2π, enfim. Se eu sei disso,
Então eu posso dizer que aqui os valores que cosseno não pode ter serão respectivamente esses valores em que o mesmo seja zero. Que no caso é o quê? É os valores de π sobre 2, né? 90 graus, mais meia volta, no caso 180 graus, ou π. Aí, claro, utiliza-se o k, que no caso é um número inteiro, seja ele 1, 2, 3, ou até mesmo 0, aí menos 1, menos 2, menos 3 e vai assim. Por quê? Por causa que quando eu adiciono π, ou 2π, 3π, ou até mesmo subtraio, eu sempre estarei ou aqui, em termos de volta, né? Aí, enfim, tendo isso em mente, continuemos. Pronto. Aí, tendo em mente essa parte aqui, sabendo que, claro, o contradomínio é um conjunto reais e que o domínio tem essa questãozinha aqui, vamos agora partir para as propriedades. Mas, claro, para quem tenha dúvida, a função tangente se escreve desta forma assim. Assim. Essa. Mas partindo para, então, propriedades. Serão 4 que veremos aqui. 4 propriedades. Por quê? Por causa que com essas propriedades poderemos melhor ter em mente uma noção e assim estudar também. Eu vou apagar aqui. Pronto. Vamos lá. A primeira propriedade em si diz que a imagem dessa função tangente é R. Ou seja, eu vou botar imagem aqui e vou fazer uma abreviação, porque assim eu já não vou precisar ficar escrevendo toda hora a palavra imagem. A imagem é o conjunto dos reais, certo? Ok. Essa é a primeira afirmação, primeira propriedade. E é importante observarmos aqui que nas outras funções, sejam elas seno, cosseno, a imagem em si tinha um certo limite, que era de 1 a menos 1. Se lembram disso? Pois a imagem é de 1 a menos 1. Aí com base nisso, usando parâmetros, a gente até poderia, entre aspas, aumentar a imagem, mas no caso só estaria inflando mesmo. Mas continuando. Então aqui, quando ele diz que a função tangente tem como imagem o conjunto dos reais, é importante enxergarmos o porquê. Por que ela tem como imagem o conjunto dos reais? Imaginemos o seguinte. Irei desenhar aqui novamente o círculo unitário, porém dessa vez mais bonito. Tá, pronto. Agora eu só vou mudar a cor aqui. A tangente em si é uma reta que tangencia o círculo unitário, tocando-o somente em um ponto, que é o equivalente ao nosso... Bem aqui. Ele só toca em um ponto, que é quando o seno é zero. No caso, o seno é zero quando o valor do ângulo é zero. Por isso, esse é um dos únicos pontos que ele toca. É zero ou π também, que é desse outro lado aqui, ó. Mas enfim, continuando. Eu falei disso por quê? Por causa que agora eu quero que vocês lembrem o seguinte. Por mais que o máximo valor do seno seja 1 e o seu valor mínimo seja menos 1, por mais que o valor do cosseno seja 1 e o seu valor mínimo seja menos 1, ao fazermos a respectiva divisão dos valores que tem nesse intervalo, por incrível que pareça, acaba por chegarmos então ao infinito positivo,
ou ao infinito negativo. Querem um exemplo? Vamos fazer um exemplo. Exemplo. Deixa eu só passar aqui. Se sabemos que a tangente é a então respectiva divisão, tudo mais que eu falei, a tangente de um ângulo é a respectiva divisão do seno de um ângulo pelo cosseno de um ângulo. Se digamos que acabe por, vamos lá, um número muitíssimo perto de 1, um número muitíssimo perto de 1, ou seja, sei lá, vamos supor que 0,999, concordo, né? Que é muito perto de 1, dividido por um número muitíssimo perto de 0, ou seja, 0,0001. Então, tá, vou utilizar 3 casas decimais. Pronto. 0,001. Vocês acham que a divisão vai ser o quê? Lembrem-se, esse número está muitíssimo perto de 0. Já esse está muitíssimo perto de 1. Eu vou utilizar aqui então a calculadora. Ou seja, 0,999 dividido por, no caso, 0,001, olha o valor que é. Pum, basicamente 1000. Ou seja, não parece, mas da mesma forma acontece. Então, outro exemplo, se eu pegasse um valor muito perto de 1, ou seja, novamente 0,999, e dividisse por um valor também próximo de 1, porém não tanto, ou seja, 0,998. Acaba que, mesmo apesar de podermos aproximar para 1, não chega a ser 1, chega a ser maior do que 1. Então, é por causa disso que, seja, no caso, deixa eu ajeitar aqui, seja aumentando o respectivo número do numerador, ou diminuindo também, ou aumentando ou diminuindo o respectivo número do denominador, gente, que aqui não está querendo voltar mais não. Então, seja aumentando ou diminuindo os respectivos números do numerador ou denominador, que acabamos por chegar sim ao mais infinito e ao menos infinito. Pois é como eu falei ali, a mágica da divisão e tudo mais. Eu só vou esperar aqui agora, pois vamos partir agora para a segunda propriedade. Vou pausar aqui, volto quando estiver bom. Resolvido o problema aqui, vamos para a próxima propriedade. A função tangente não é injetora, mas é sobrejetora. Vamos lá. Lembre-se que injetora significa dizer que para um respectivo valor que eu coloque como entrada, eu terei um respectivo valor que eu coloque como saída, que terá um respectivo valor como saída. Ou seja, e que, abre aspas, somente ele poderá em si chegar àquela resultado, aquela saída. Ou seja, somente aquela respectiva entrada poderá chegar àquela respectiva saída. Na função tangente não ocorre isso. Por que, Messias, não ocorre? Por causa que se vocês fizerem aí na sua casa, a função tangente do ângulo, sei lá, do ângulo 0, vai ver que vai dar 0. Por quê? Por causa que, lembre-se, a tangente, deixa eu escrever aqui. A tangente de um ângulo equivale a então divisão. Vocês já sabem dessa parte aqui, né? Enfim, vamos lá. Quando eu digo que o ângulo é 0, significa dizer que seno de 0 é 0, mais cosseno de 0 é 1. Ou seja, fica 0 dividido para 1, 0. 0. Agora, tá, Messias, se eu sei que para a respectiva entrada 0 vai ter uma respectiva saída que é 0 também,
qual é o outro valor que eu possa colocar como entrada, no caso não sendo zero, que vá dar como saída zero? Simples. Oxe. Tem, na verdade, tem mais dois. Sejam ele π, que no caso o seno de π é zero, mais o cosseno de π é menos 1, ou seja, 0 dividido para menos 1, zero também. E 2π, ou seja, quando eu coloco 2π, seno de 2π é zero, mais seno de 2 ou cosseno de 2π é 1. Aí acaba aqui 0 dividido para 1, 0 de novo. Ou seja, eu tenho diferentes entradas, claro, sem ser zero, que vai acarretar em uma mesma saída, certo? Por isso que a função tangente não é injetora. Mas ela é sobrejetora. Sobrejetora significa dizer que a imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, a imagem, que é todos os valores que x vasso, a imagem que na verdade é todas as saídas para uma respectiva entrada, no caso x, está condizente com o contradomínio, que é o todo em si. Como eu havia dito, o contradomínio é o conjunto dos reais. E aqui está dizendo que a imagem é o conjunto dos reais, então o contradomínio é igual à imagem. Desta forma, a função tangente é sobrejetora. Tá certo? Partamos agora para a terceira definição, ou a terceira propriedade. A terceira propriedade diz que a função tangente, a amada tangente, é uma função ímpar. Só escrever aqui, ímpar. O que significa dizer que uma função é ímpar? Significa dizer que quando eu coloco o respectivo valor negativo de x, ele vai me dar o respectivo valor negativo daquela função de x quando ele não está negativo. Ou falado assim é complicado, é melhor mostrar. Pois tá, imaginemos aqui nosso velho círculo unitário. Vai, faz o círculo, faz. Porra, círculo feio. Porra, disco feio. Circunferência feia. Aqui. No nosso disco aqui, o que acontecerá é o seguinte. Vocês lembram que aqui é onde fica o zero, 0 graus. Agora imaginemos que eu esteja a me referir a 30 graus. Tá bom? Imaginou? Perfeito. Agora, e se vocês concordam que a função tangente do ângulo 30 graus é igual a... deixa eu ver. É raiz de 3. Pronto. Agora vocês concordam o seguinte, que quando eu faço o contrário, no caso da função, que no caso seria dizer que agora é o menos 30 graus, ou se preferir 330 graus, quando eu acho a função desse daqui, eu posso garantir que é o mesmo que eu dizer que... Oh meu Deus, eu vou escrever certo aqui. Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3. E o tangente de menos 30 graus, vocês vão concordar que é o mesmo que eu dizer que é esse valor, porém negativo, né? Sim, concordo. Ótimo. Então, qual é esse valor que está aqui junto com menos? É o raiz de 3. E o raiz de 3 é quem? A tangente de 30. Então, eu posso dizer que a tangente de menos 30 é igual a menos tangente de 30.
assim comprovando que então foi estabelecido como uma função ímpar, tá certo? Agora, a quarta propriedade diz o seguinte: diz que a raiz de f, ou seja, a raiz da função f, no caso a função tangente, lembrem-se que a raiz em si de uma função é os respectivos valores que a fazem dar zero, certo? Ou seja, a raiz da função tangente para que a mesma dê zero é respectivamente as raízes do seno. Por quê? Por causa que quando seno der zero, a função tangente também dará zero, já que o seno equivale ao numerador na então fração que eu mostrei agora há pouco. Enfim, vocês concordam comigo que em 0, 180, 360, ou melhor dizendo, em 0, em π, em 2π, que são as raízes da função seno, serão aqui as raízes da função cosseno. Mas para eu não então precisar escrever todos esses daqui e depois botar mais kπ, para eu não precisar fazer isso, vocês concordam comigo que basicamente eu posso dizer o seguinte, que a diferença daqui para cá é de π volta, não é? Π volta. Ou seja, a diferença daqui para cá é de meia volta, ou π, ou 180. Então eu posso dizer que a raiz da função f, a raiz da função tangente, nada mais é do que π, ou seja, π voltas. Por exemplo, eu posso botar aqui, no caso, kπ ou pk, quando vocês, da forma como vocês preferirem. Claro, com k pertencendo ao conjunto dos inteiros. Por quê? Por causa que k pertencendo ao conjunto dos inteiros, porque k pertencendo ao conjunto dos inteiros, ele pode ser 1, ou seja, 1 vezes π, 180, que é a raiz. Ele pode ser 2, no caso π, vezes 2π, no caso vai ser 360, ou seja, também é. Ou ele pode ser até mesmo 0, ou seja, 0 vezes π, 0, que também é uma raiz da função tangente. Enfim, acaba que a raiz de f é π ou kπ, pk, kπ, e claro, com k pertencendo ao conjunto dos inteiros, certo? Pronto, terminada essa parte das propriedades e definição e tudo mais, vamos partir para o terceiro ponto, que é a questão do gráfico. Opa, deixa eu mandar ele para frente. Estranho. Enfim, vamos partir para a questão do gráfico. Cuide de avaliar o gráfico da seguinte função usando o app como GeoGebra conforme seus parâmetros. Os parâmetros aqui serão A, B, C e D. Estes parâmetros são normais para quaisquer função. São eles que modificarão visualmente o gráfico, quando a gente visualiza, claro, e ajudarão a melhor compreender o que está então acontecendo. Enfim, eu deixei aqui a tangente, a função tangente em preto juntamente com seu respectivo x para dizer que a função π da função tangente é aquilo que a gente já conhece, que é o normal, né? F de x é igual a tangente de x. E que a gente altera eles quando a gente acrescenta parâmetros, seja ele somando a função, seja ele multiplicando a função, aí seja ele multiplicando a incógnita, o x da função, ou seja ele adicionando ao então x, a então incógnita da função. Mas continuando, eu vou botar aqui agora o respectivo gráfico.
Vamos lá, a rápida mostrar. É assim que é o gráfico da função tangente. Ele é bem diferente dos outros gráficos da função, por exemplo, da função seno, cosseno, mas é interessante. Por quê? Por causa que, como a gente viu, que a função tangente é uma respectiva, ela tem como respectiva fração o seno pelo cosseno, acaba que, claro, por o cosseno não ser zero, ela ter assíntotas verticais. E essas assíntotas são barreiras, por assim se dizer. Barreiras essas que garantem, por exemplo, a questão de uma verdadeira número em que ele não pode ser. Como assim? Vou botar aqui, por exemplo, entre 0 e π tem o que a gente conhece como o quê? Como π sobre 2, o nosso 90 graus. E eu sei que o nosso 90 graus está mais ou menos bem aqui, está no meio, bem mais ou menos bem aqui. Por quê? Por causa que é justamente aqui que tem uma barreira vertical chamada assíntota, que nada mais é do que um local onde realmente não vai aparecer mesmo. Onde os valores de x muito se aproximam, mas não ultrapassam e nem chegam, tá certo? É como aquilo, agora continuemos. Aquilo que eu escrevi está bem aqui, ó. Aquilo que eu escrevi no GeoGebra. É esse bem daqui, ó. Aí os respectivos parâmetros A, B, C e D, a qual a gente alterará aqui e verá o que acontece. Lembrem-se que aqui a imagem, ou seja, os valores que podem vir a ter a função tangente, ela vai do menos infinito ao mais infinito. Ela realmente não tem fim, ó. É grande, eita, chegou a travar. E tudo mais, é grandona. E claro, o período da função tangente, inclusive eu acabei por mim coisando aqui. Seu período não é 2π, ela não começa a se repetir em 2π. Deixa eu só endireitar aqui. Ele não começa a se repetir em 2π não, perdão. Ele começa a se repetir em π. Pronto. Por quê? Por causa que começa assim. Eu acho que vou ter que voltar lá para mostrar. Espero que com isso vocês entendam. Vamos lá. Aqui é o círculo unitário. E nesse círculo unitário, o que acontece? Acontece que tem os respectivos quadrantes. Que no caso é de 0 a 90, de 90 a π, de π a 3π sobre 2 e de 3π a, no caso, 2π. No caso que seria 360, ou seja, de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 e de 270 a 360. Enfim, aí nesses respectivos quadrantes, no caso, por exemplo, aqui é o quadrante da função seno. Para a função seno, o primeiro e o segundo quadrante são positivos, os seus valores são positivos, mas, contudo, todavia, a partir do terceiro e quarto são negativos. Para a função cosseno, acontece que o quê? O primeiro e o quarto quadrante são positivos. Lembre-se, eu estou contando de 1, 2, 3, 4. Aí, para a função cosseno, o segundo e o terceiro são negativos. Aí, o que acontece? Se lembra que eu disse que, no caso, novamente falando, perdão, a função tangente é a divisão de seno pelo cosseno? Da mesma forma vai ser aqui a questão dos quadrantes. Ou seja, se eu pegar o primeiro quadrante e dividir pelo primeiro quadrante, o primeiro quadrante do seno dividir pelo primeiro quadrante do cosseno vai dar o primeiro quadrante da tangente. No caso, é positivo por positivo, por positivo, positivo. Agora, positivo, o segundo quadrante do seno dividido pelo segundo quadrante do cosseno, positivo com negativo, negativo. Jogos de sinais, graças a Deus. Aí o terceiro quadrante do seno dividido pelo terceiro quadrante do cosseno, negativo por negativo, positivo. O quarto quadrante do seno, no caso negativo, e o dividido pelo quarto quadrante do cosseno, que no caso é positivo, fica o quê? Positivo por negativo, negativo. Aí acaba que aqui tá a chave de tudo.
Se lembram que eu disse que a contagem é anti-horária, é no sentido anti-horário, ou seja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então vocês concordam comigo que eu vou estar contando 1, 2, no caso eu vou dizer que o mais é igual a 1, e vou dizer que o menos é igual a 2, tá certo? Então vamos lá. Aqui tá 1, 2, aí vem 1, 2. Ou seja, o que eu acabei de fazer, vocês perceberam, espero que tenham percebido, foi fazer o seguinte, foi dizer que 1, 2, 1, 2. O que acabou de acontecer aqui foi a repetição desse mesmo, ou seja, aqui não é igual à função seno, em que, por exemplo, ao contar, eu tinha como padrão ou como sequência mais, menos, menos. Essa sequência não é igual a essa. Então acabava que a partir de uma volta completa, ou seja, de 2π, ele que então começaria a se repetir essa sequência. Da mesma forma aqui na função cosseno, ou seja, a sequência em si é mais, menos, menos, mais. Pode ver, a sequência daqui não é igual a essa de cá. E só começaria então a se repetir depois que eu passasse de 360 graus, depois que eu passasse de uma volta completa. Mas aqui na função tangente não. A função tangente começou a se repetir depois de π mesmo, depois de π voltas. Então, acaba aqui, eu tenho como mente que aqui o perímetro não... Oh, meu Deus. Aqui o período não vai ser 2π, porque ele não demorou uma volta completa para começar a se repetir, ele demorou meia volta para começar a se repetir, ou seja, o período vai ser π. Entendido isso, agora podemos prosseguir aqui. Vamos lá. Quando eu então mudo no parâmetro A, o que acontece é o seguinte, ó. Há uma então translação, no caso para cima ou para baixo, em relação, no caso, ao eixo Y. O que acontece aqui é o seguinte: imagine que a função tangente deu 1. Imagine, só imagine. Aí o que eu estou fazendo é acrescentar, no caso, pelo parâmetro A, o então respectivo valor a esse valor Y, no caso, a essa respectiva saída da função. Aí, digamos que deu 1. Vamos dizer que deu 1, né? Deixa eu ver, vou botar aqui em 0. Digamos que a função tangente, a respectiva função deu como saída 1. Aí eu vou lá e acrescento mais 1. Eu acrescento o coeficiente 1. Ou seja, para todos os então antigos valores que deu 1, agora eu vou acrescentar mais 1. Ou seja, se antes deu 1, agora vai ser 2. Se eu botar como 1 aqui. Ficaria melhor se eu pegasse um respectivo exemplo. Tá, ok. Tem como eu pegar aqui e mostrar. Quando eu deixo o parâmetro A em 0, a tangente fica aqui. Para um respectivo ângulo, no caso, sei lá, 0, a tangente dele é 0. Certo? E se eu agora mover a incógnita, o parâmetro A para 1, o que vai acontecer é o seguinte: seja para um mesmo x, no caso 0, a tangente vai dar 0, vai. Porém, graças a esse parâmetro, acaba que eu vou acrescentar 1. Então, vai ser 1 aqui. Entende? E tudo isso vale para esses outros aqui também. Mas continuando, ele faz, por assim dizer, faz uma translação vertical. Deixa eu botar em 0 aqui. Agora já o B, ele nas outras funções, tipo seno ou tangente, ele fazia ele ampliava, por assim se dizer, ele fazia uma ampliação, uma inflação do respectivo
da respectiva imagem, ou seja, acabava que por exemplo, na função seno e cosseno, então o intervalo é de 1 a menos 1. Aí quando eu alterava o b, por exemplo, botando ele como 2, aí então já não ia o intervalo de 1 a menos 1, mas ia sim de 2 a menos 2. Aqui não, na função tangente ocorre algo diferente. Ocorre, eu vou dar um zoom aqui. Ocorre mais ou menos isso daqui, ó. É como se alterasse mesmo o coeficiente angular da... Esqueci qual é o nome dessa reta verde. Eu esqueci como se diz. Mas enfim, já para o respectivo parâmetro C, o que acontece é o seguinte, que ele é o que vai ser o melhor determinar o nosso período. Como assim? Lembre-se que período, esse Pzinho aqui, ó, nada mais é do que, no caso, o respectivo valor que ele começa a se repetir, no caso, pra gente é pi sobre o módulo de C. C normalmente é 1, então acaba que a gente nem muito coisa ele. Por quê? E lembre-se, C aqui é o número que está multiplicando x. Então, continuando. Se C for 2, vocês concordarão que naquela respectiva fórmulazinha que eu acabei de mostrar, vai ficar π sobre 2, ou seja, eu vou dividir o período por 2. Então, vou dividindo o período por 2, o π sobre π por 2, na verdade, acabava que se antes ele demorava meia volta, agora não, ele vai demorar mais ainda, vai demorar 1/4 de volta. Oxente. Vai demorar meio da meia volta para então fazer 1/4 mesmo. Ou seja, tá aqui, esse vermelhinho aqui, que no caso seria o nosso π sobre 2. Aí você fica, meu Deus, mas π sobre 2 não é? Não, agora lembrando que ele também se modificou, ou seja, ele estaria mais ou menos bem aqui, ó, onde eu tô dando esse zoom. No caso eu tô falando da assíntota, tá certo? Enfim, colocando de volta aqui no lugar. O então coeficiente D, o parâmetro D, parâmetro D, o que ele faz é o seguinte, ele faz uma translação horizontal em relação ao eixo Y. Ó. Não, na verdade, em relação ao eixo X, perdão. Aí, ó. É bonito de se ver. Enfim, terminada essa parte, vamos agora para o último tópico. O último tópico é uma atividade para saber se está sabido, entendeu? Então vamos fazer essa atividade. Vamos lá. Determine o domínio dessa função. Pausem e tentem resolver. Quando fizerem, ótimo. Aí eu vou resolver também. Vamos lá. Agora vamos lá. Lembre-se que a função tangente tem a peculiaridade envolvendo a questão do domínio, ou seja, o domínio tem uma peculiaridade, que é aquela lá, que é o quê? É o dizer que para tal função, ou seja, para tal ângulo, valor de x, no caso o valor de m aqui, para esse tudo aqui, ó, ele não mesmo pode ser igual, no caso aqui, ele não pode mesmo ser igual, deixa eu tirar aqui, ele não mesmo pode ser igual a π sobre 2, né? Ele não pode ser igual a π sobre 2, no caso, mais kπ. Aí a gente já sabe tudo mais, que K representa o número inteiro e tudo mais. Enfim, nós sabemos isso. E sabendo isso, a gente agora já vai só fazer o tchaca-laca-tchaca, que é o quê? É brincar de isolar esse M. Que no caso é o quê?
eu passando menos π sobre 3 para cá, no caso vai passar positivo. Ao fazermos então a então soma de frações, vai ficar o quê? Vai ficar 5π sobre 6, se eu não me engano. Aí, claro, isso mais K. Isso daqui não é efeito. Isso daqui não é, como é que se diz? Brincadeirinha. Esse KZ. Por quê? Porque vocês verão que ele faz sentido, sim, ele deve ser botado. Ele não está aqui somente para lembrar que a cada meia volta... Oxente, KZ é capi. Meu Deus. Olha o que a cabeça da gente fica. Capi. Enfim, ele não está aqui para brincadeira, esse capi, tá certo? Pessoal, ele não está. De tal forma que ele é útil sim. Ele não está aqui somente para lembrar vocês que a cada meia volta tem uma assíntota vertical em relação, no caso, ao π sobre 2. Mas continuando, aqui é 4m, né? Eu joguei esse daqui para lá, ficou isolado e tudo mais. Enfim, agora o que eu vou fazer é passar o 4 dividindo e enfim deixando o m sozinho, isolado, coitadinho, só que não. Enfim, 5π sobre 6 mais kπ. Tudo isso dividido por 4. Aí lembremos o seguinte, não é verdade que quando a gente encontra um denominador comum, a gente não vai lá e soma, no caso, os então numeradores, e então deixa ele sobre o mesmo denominador, que no caso aqui é o 4? Pois, aqui a gente vai fazer o contrário, ou seja, ao invés de estar deixando-os sob somente um denominador, não, a gente vai realmente dividir, ou seja, vai ficar, no caso, deixa eu escrever aqui, m diferente de 5π sobre 6 sobre 4 mais kπ, no caso, lembre-se que sobre kπ aqui tá é 1, ó, e já aqui 4, pronto. Enfim, terminando de fazer o cálculo, acaba que fazendo a coisinha aqui fica, no caso, inverte o denominador e multiplica pelo numerador, no caso fica 1 sobre 4 multiplicado por 5π sobre 6, ficando assim 5π sobre 24. E aqui faz a mesma coisa que eu disse, ficando assim, certo? Aí vamos lá, acaba que essa é a resposta para então questão, tá certo? E com isso podemos dizer que terminamos aqui. Não deixem de deixar um like, tá certo? É isso mesmo. Até o próximo vídeo e Deus abençoe.